Sejam bem-vindos às autárquicas 2021 na Rádio Borba. Sejam muito bem-vindos ao especial Autárquicas 2021 na Rádio Borba. Neste espaço de entrevista vamos dar a conhecer os candidatos à Câmara Municipal de Borba nas eleições que se aproximam, bem como o seu programa eleitoral para os próximos 4 anos. Iniciamos esta quarta-feira, dia 15 de setembro, este nosso ciclo de entrevistas e recebemos hoje o nosso primeiro convidado, Tiago Abreu, candidato do CDS Partido Popular à Câmara Municipal de Borba nestas eleições autárquicas. Antes de mais, Tiago, agradecer a sua presença neste nosso espaço de entrevista e começo por lhe pedir que se apresente a todo o nosso auditório. Ora, boa tarde. A mim é que me cabe agradecer, porque de facto esta oportunidade da Rádio Borba, para mim, que não sou propriamente um borbense, que não vivo cá, é uma maneira muito interessante e muito importante para mim passar um bocadinho da minha mensagem. Eu tenho 47 anos, sou natural de Elvas, embora tenha nascido em Évora, porque na altura não havia maternidade por aqui. Sou empresário agrícola, sou também empresário no campo da assessoria agrícola e tive um histórico aqui em Elvas de 14 anos na Assembleia Municipal, 4 anos de variação e 8 anos da Assembleia da República. E, portanto, fora a parte particular, onde fui empresário em diversos ramos, no ramo hoteleiro, no ramo da animação turística e no ramo dos espaços verdes, e aqui estou a dar o peito às balas num concelho vizinho ao meu, com um sentido de missão para com o meu partido e porque acho que Borba merece uma candidatura CDS, até faz verso. Inicialmente, o Partido Social Democrata e também o CDS, Partido Popular, anunciaram que iriam formalizar 13 coligações no distrito de Évora, à exceção de Reguengos de Monsaraz, que anunciou Marta Prates como candidata pelo Partido Social Democrata. Por que razão não se formalizou uma candidatura conjunta aos órgãos autárquicos do Concelho de Borba? O que é que falhou, Tiago? Évora foi um distrito quase modelo a nível de coligações com o PSD, porque há aqui uma equiparação dos dois partidos. O CDS lidera a coligação com o PSD em Mora e em Montemor, o PSD lidera todas as outras, com exceção de Reguengos e de Borba. E eu entendi, porque faço parte da Comissão Política do CDS, entendi que devia haver uma candidatura em Borba. E isto foi decidido em final de agosto, 3 dias do fim da entrega das listas no Tribunal. Isto foi uma autêntica aventura, uma maratona, foi uma coisa louca e eu fiz anos no dia 1 de agosto e, portanto, foi ali uma coisa muito, muito complicada. E é uma das nossas grandes vitórias é termos conseguido apresentar listas à Câmara e à Assembleia Municipal, que são os dois principais órgãos do Conselho. Infelizmente às juntas não vamos, mas teremos, obviamente, mais tarde e em próximas eleições, porque o objetivo não é parar aqui, isto não é um fim, é um começo. Perguntar-lhe também o que é que diferencia a sua candidatura, que características é que o Tiago tem e que acha que seriam benéficas para assumir então os destinos da Câmara Municipal de Borba? A primeira diferença é aquela que mais salta à vista, ou seja, o CDS é a única candidatura de direita a Borba, não há mais. O PSD define-se hoje como partido de centro e não estou aqui a criticá-los por isso. As nossas coligações são sempre identificadas como centro-direita, o centro que o PSD cobra o centro e o CDS cobra a direita, mas as candidaturas que se apresentaram foram todas do centro para a esquerda. Portanto, quer o PSD, que é de centro, o MUB, que é uma dissidência do Partido Socialista e, portanto, são, na sua gênese, socialistas, o PS, a CDU, e, portanto, não haveria nenhuma candidatura à direita, nem do CDS, nem daqueles partidos emergentes que têm aparecido agora aí e que até vieram aqui a algumas manifestações, mas depois não tiveram capacidade de concorrer à Câmara e à Assembleia. E eu, vendo este vazio, entendi que Borba merecia ter uma alternativa de direita como opção de voto. Focando agora no programa eleitoral do CDS, Partido Popular, perguntar, Tiago, se for eleito, quais é que são as principais propostas para os próximos 4 anos? Falar de um programa numa entrevista de 1 hora é complicado, até porque as coisas são dinâmicas. Eu, obviamente, o que posso aportar aqui é a minha experiência autárquica num concelho bastante maior, portanto, o Concelho de Elvas, onde fiz um papel de oposição conhecido e reconhecido por todos. E, portanto, eu acho que uma boa oposição é o melhor dínamo que pode haver para um bom governo. Um governo sem uma oposição forte é um governo que relaxa. E, nesse sentido, eu sempre fiz isso em Elvas, sabendo que o CDS dificilmente podia ser poder em Elvas, mas estive sempre nos órgãos e puxei muito pelo poder. Agora é óbvio que os problemas que nos propomos combater são a desertificação. Não esquecer que Borba perdeu em 10 anos 15% da população, e isso é grave. Isto significa que, a manter o ritmo,
Borba, que é hoje uma cidade, daqui a 50 anos será uma aldeia, nem sequer será uma vila. Porque a 15% em cada 10 anos, daqui a 50 anos temos aqui, se calhar, 1000 pessoas ou 900. Isso é uma aldeia. Temos também a preocupação da recuperação do edificado, portanto, não endividando a Câmara, e isso é muito fácil de fazer, não vimos aqui inventar nada. Isso é a Câmara tomar posse administrativa das casas, recuperá-las, pô-las para arrendamento jovem ou para pessoas carenciadas, com rendas baixas, e quando recuperar o investimento feito, a casa retorna para o dono recuperada. E, portanto, ganham todos. O dono fica com a casa recuperada, o jovem alugou a casa mais barata do que os valores de mercado e a Câmara não gastou com isso, ao fim, um tostão. Porque eu estive num debate, numa rádio da concorrência, e de facto era tudo a prometer milhões para aqui, milhões para ali, e eu digo, de onde é que vem tantos milhões de uma Câmara que já é endividada, que tende a desertificar-se cada vez mais, portanto, quanto menos gente há a colaborar com impostos para a Câmara, os orçamentos de Estado também diminuem em função da população, portanto eu pergunto onde é que eles têm uma fórmula mágica de conseguir dinheiro para pagar tudo o que prometeram. A CDU veio prometer 2 milhões de euros para recuperar casas, e onde é que estão estes 2 milhões de euros? O PS prometeu também a estrada para Vila Viçosa. Quer dizer, é impossível nós conseguirmos endividar mais a Câmara. Portanto, temos de ser imaginativos, criativos, e não é preciso inventar nada, basta imitar o que de bom é feito no interior do país. Na sua intervenção, o Tiago focou a perda de população. Segundo os últimos censos, o concelho de Borba tem atualmente 6.428 habitantes, menos 905 habitantes nos últimos 10 anos. Dentro das competências da autarquia, como é que será então possível reverter esta situação? Borba perdeu o equivalente, mais ou menos, a que a Orada desaparecesse do concelho de Borba. Para as pessoas terem noção da brutalidade que isto foi, perdeu-se o equivalente a uma freguesia. Como é que isto se inverte? Vamos lá ver. Nós tivemos aqui, e infelizmente, os últimos 2 anos foram anos de pandemia, que foi obviamente mau, mas é também, e deve ser também, uma oportunidade. E porquê? Porque as pessoas descobriram o teletrabalho. Pessoas mais idosas, e não estou a chamar idosos a partir de 50 anos, daqui a bocado sou eu idoso, tenho 47, mas pessoas que estavam mais info-excluídas, digamos assim, hoje sabem o que é o Zoom, o que é o Skype, o que é esse tipo de coisas. E o que é que nós podemos aqui dar que não dão os grandes centros? É, para quem está em teletrabalho e quem pode trabalhar a partir de casa, nós podemos aqui dar uma qualidade de vida ímpar, porque quem vive em Almada e trabalha em Lisboa, levanta-se às 6 da manhã para passar a ponte, depois leva mais 3 horas a chegar a casa, mal vê a mulher, deita-se e volta. Isso não é vida. Isso não é vida. E nós aqui temos condições de vida excepcionais. Agora, não podemos de maneira nenhuma, não conseguiremos atrair para aqui jovens que queiram fazer teletrabalho a partir de Borba, sem lhe darmos o básico. E aqui falo de uma rede de internet como deve ser, falo de telecomunicações como deve ser, e nisso o Conselho está a ficar atrasado até em relação a outros que estão a apetrechar. E é isso que me dá pena, porque sendo candidato aqui e tendo ligações a Borba, Borba não é uma cidade desconhecida para mim, tive aqui na minha adolescência muitos amigos, até vim a saber com um amigo meu de infância aqui presente de junta de freguesia, o Leonel, e portanto é uma terra que não é a minha terra natal, mas é uma terra que não me é estranha, que é ao lado de Elvas. Portanto, as pessoas da Terrugem fazem mais compras em Borba do que fazem em Elvas, e portanto isto praticamente somos concelhos irmãos ou vizinhos, como se queira dizer. E portanto o que me custa aqui é que se queira atrair juventude sem dar aquilo que os jovens anseiam, ou seja, como é que um jovem que chega aqui e liga a internet em casa e que veja que demora 4 ou 5 minutos a fazer o download de uma coisa que em Lisboa demora meio minuto, porque tem fibra, porque tem isto, tem aquilo, não há condições de trabalho, sobretudo quem trabalha com ficheiros pesados, etc., de estar aqui a trabalhar em Borba. E, portanto, o primeiro é dar condições. Depois, outra questão é dar-lhes habitação condigna e a bom preço. Porque se a pessoa ponderar entre a qualidade de vida, o preço do aluguer de uma casa que é infinitamente inferior a Lisboa, Porto ou aos grandes centros, e houver aqui as mesmas coisas boas, digamos, que há nos grandes centros, e falo aqui outra vez de telecomunicações, que é hoje a base de tudo, Borba pode atrair aqui jovens que se queiram aqui fixar e não vêm sozinhos. Vêm com a mulher, eventualmente têm aqui filhos e começamos a inverter um ciclo de perda e, sobretudo, um ciclo de envelhecimento. Borba tem hoje 400 idosos para aí por cada 100 jovens e isto é um concelho não só desertificado, mas muito idoso, e isso deve-nos fazer pensar a todos, não apenas em ganhar as próximas eleições, mas em ganhar os próximos 20 anos. Há coisas muito, muito simples, vamos lá ver. Eu vim por autoestrada, eu atravessei a autoestrada toda de Setúbal até aqui, eu vi placas para Évora Monte, vi placas para Vila Viçosa, vi placas para uma série de sítios, mas não consegui ver uma placa a dizer Borba. Para uma pessoa que vai na autoestrada, Borba não existe. Borba não existe. Até o castelo de Évora Monte, e Évora Monte é uma terriola, não quero ofender as pessoas de Évora Monte, mas não se compara Évora Monte com Borba. Tem uma placa grande na autoestrada. E as autoestradas servem para duas coisas. Para serem a maneira mais rápida de chegar a um sítio, ou também para serem a maneira mais rápida de passar por um sítio. E eu acho que o que se está a passar hoje em dia é que a autoestrada está a ser a maneira mais rápida de passar por Borba sem haver. E isso é mau. Borba tem, de facto, uma coisa que já não se pode resolver, que é não se compra património, não é? Não se compra um castelo.
Não se compra, quer dizer, património histórico, ou já existe ou não se pode fazer, porque senão é histórico, é contemporâneo. E, portanto, Borba tem esse problema, porque Vila Viçosa aqui lá tem muito património, quer dizer, temos o Palácio, temos uma série de outros sítios, aqui Estremoz tem Castelo, e, portanto, são pontos que as pessoas gostam de visitar. Agora, Borba tem uma coisa ímpar aqui na região, que é o vinho, e, portanto, o enoturismo. Infelizmente, a questão das pedreiras está hoje a atravessar uma crise, mas já houve soluções imaginativas de criar restaurantes, por exemplo, em pedreiras, de fazer espetáculos culturais em pedreiras. Basta olhar o que se fez à volta e imitar um bocadinho. Imitar. Em Estremoz as pedreiras são usadas com alguma imaginação, fazem-se concertos de música clássica na pedreira. E, portanto, isso tudo atrai. Não é preciso nós termos grande património, basta termos uma oferta cultural que chame pessoas. E basta ter, digamos, aproveitar aquilo que é o vinho, que é a época das vindimas. O vinho tem toda uma ligação a esta terra, que devia ser um motivo muito grande de orgulho de Borba. Portanto, a adega de Borba e todas as adegas que ainda existem, graças a Deus, deviam ser o principal âncora do turismo do concelho. Agora, mesmo quem vem pela Estrada Nacional não consegue ver uma placa que indique que aqui está uma coisa pujante, está uma coisa bonita. Não, é uma placa a dizer Borba, simplesmente, como se fosse mais uma aldeia, igual a tantas outras. Mesmo a primeira entrada, a segunda entrada, e falo quem vem na Estrada de Lisboa-Elvas por fora, não é apelativo. Tinha que haver aqui um estudo, tinha que haver aqui uma empresa que estudasse a imagem de Borba e que se vendesse Borba no bom sentido. Lá fora, eu agora vi aí um guia qualquer que saiu sobre Borba, em que o único sítio que põem, foi no Expresso, ainda por cima no Expresso, o único sítio que põem de Borba não está em Borba. Enganaram-se e, portanto, isso não faz sentido, é uma falta de cuidado. Não há um gabinete de comunicação que trabalhe com a Câmara no sentido de dizer, mas amigo, está mal, ponham lá uma errata, digam, isto não é aqui, isto não é em Borba. Fica mal a Borba, a única coisa que destacam numa revista nacional não ser em Borba. É um erro crasso do jornal, mas também é sinal que não houve uma preocupação do Gabinete de Informação da Câmara de transmitir bem a informação. Porque de certeza que eles foram contactados para isso. Depois, nós, também pela autoestrada, conseguimos ver a zona industrial de Estremoz. Pujante, dos Arcos, ali, pujante, com coisas em construção. Vamos a Vila Viçosa, temos uma zona industrial também interessante. Chegamos aqui, temos duas zonas industriais. Uma não tem água, não tem esgotos, não tem luz, não tem absolutamente nada. E a outra parece um campo de batalha. Eu pergunto a uma pessoa que se ponha no carro no fim de semana, ponha a mulher no carro e olha, e quer investir no interior. Diz, olha, sem avisar a Câmara, sem avisar ninguém, põe-se no carro e vem para Borba. Começa a ver aqui a zona industrial, aquele monte de sucata que ali está. Pergunta pela outra, aqui há terrenos, mas aqui não há água, nem luz, nem absolutamente nada. Mas há aí uns terrenos livres. Mas agora parece que o novo parque de máquinas da Câmara vai passar para ali, portanto esses lotes que existiam já não vão existir. E, portanto, os outros são privados. Mas são privados como? Foram pessoas que compraram há 20 anos e que nunca fizeram nada. Então é isso, as pessoas não são penalizadas, não são obrigadas a pôr. Não, isto parou no tempo, ninguém fez nada. E, portanto, isto hoje basicamente, são terrenos baldios, com uma série de desperdícios ali, de todos os feitios e de todas as origens, e que não é minimamente apelativo. A alguém que venha ver, dá gosto, e é com pena que digo isto, ver como estão os Arcos, que vê-se da estrada. Tem 3 ou 4 coisas em construção, tem ali já indústrias sedimentadas e é um sítio bonito, a nível industrial é bonito, é apelativo. Aqui não é. E, portanto, são coisas tão simples. O Presidente da Câmara dizia, mas isto aqui é privado. Pois é, mas eu se parar o carro na rua e tiver 3 meses no mesmo sítio a ganhar erva por baixo, a polícia, por lei, pode retirar o carro. Então a Câmara não pode obrigar os proprietários a ter aquilo pelo menos apresentável. Há coisas tão básicas que me faz confusão. Porquê? Porque isto trabalha-se aqui para ganhar a próxima eleição e não para ganhar o futuro. Porque o futuro nunca pode ser a 4 anos, tem que ser a 20 ou a 30 anos. E aqui entramos na questão das águas, que é outra questão muito grave aqui do Concelho de Borba. Quer dizer, é muito impopular mexer em águas, porque mete valas, mete cortes de água, mete cortes de trânsito, mas se nunca ninguém fizer isto, daqui a 10 ou 15 anos isto entra em ruptura total, porque as perdas já são de 50% da água. Entre a origem e a torneira, perde-se metade da água. Ora, num século em que a água vai ser o ouro, nós estamos a perder metade da água para o subsolo, água que já foi recolhida, que já foi tratada, que já teve muito custo para ser tratada e que se perde no caminho até à torneira. Estamos aqui próximos na questão da água do terceiro mundo. E digo isto sem qualquer orgulho, nem prazer, mas perder metade da água pelo caminho é muito grave. Um dos certames mais conhecidos do Concelho de Borba é certamente a Festa da Vinha e do Vinho. Que ideias é que tem para este certame ser um evento verdadeiramente de promoção do vinho e da vinha? Olha, é uma das minhas grandes ligações a Borba, porque quem está aqui à volta e não vem à Festa do Vinho e do Vinho não percebe nada disto. Agora, de facto, o tipo de espetáculo que se está hoje a oferecer
Lembra-me mais, e eu já vou podendo falar assim, já vou tendo alguma idade, as festas dos anos 90. Acho que aquilo para um bocadinho de tempo. É trazer um artista ou dois populares, daqueles que chamam pessoas, apanhar numa Ágata, num Kim Barreiros, numa coisa do género, trazer para aqui, pôr a cantar. E hoje em dia, com tanto festival de verão que há, com tanta oferta, parece que não tem a ver com o verão e que é uma festa até de inverno. Mas as pessoas habituaram-se a uma oferta a nível de espetáculos mais diversificada e mais condizente também. Quer dizer, nós não podemos captar jovens quando fazemos programas só para séniores. E depois, se não temos aqui um dia dedicado aos jovens, um dia que puxe juventude aqui, a Câmara tem trabalhado para o mercado que tem. E o mercado eleitoral de Borba, falemos assim, sem ofender ninguém, o mercado eleitoral de Borba é envelhecido. E, portanto, é tudo direcionado para a terceira idade aquilo que oferecemos. E assim não se inverte o ciclo. Enquanto nós não começarmos a fazer ao contrário, que é, já temos muita coisa para a terceira idade, vamos mantê-las, mas vamos chamar aqui também a juventude e as pessoas de meia idade, essas pessoas virão aqui uma vez e vão-se embora. E não têm grandes argumentos nem grandes motivos para virem aqui uma segunda vez. E, portanto, era preciso redesenhar a festa da vinha e do vinho, mas mantê-la, obviamente, porque, vamos lá ver, aqui a um nível não se pode comparar, mas assim como Beja é conhecida pela Óvia Beja, assim como Elvas é conhecida pelo São Mateus, etc., e por aí adiante, Évora com o São João, Borba, de facto, o seu grande momento cultural e de afirmação de Borba é a festa do vinho e do vinho. Portanto, será para reforçar e nunca para retirar. Agora, tem que ser revista e melhorada a nível da oferta cultural que representa. Falarmos também de outro certame emblemático deste concelho, a Feira do Queijo. Que ideias é que apresenta para este certame que pretende valorizar o queijo de Rio de Moinhos? Olha, eu adoro queijo. O meu pai costumava dizer, eu sei ele, gosto tanto de queijo que até gosto de Flamengo. E é verdade, eu gosto dos queijos todos, mas o queijo aqui é extraordinário. E o Mamed Fernandes, que é o nosso candidato à Assembleia Municipal, é precisamente de Rio de Moinhos. Agora, eu no queijo, o que me preocupa mais, nem sequer é o produto em si que é extraordinário. Isto relaciona-se com os hectares. E porquê? Eu trabalhei muitos anos em espaços verdes, trabalhei muito com as águas norte-alentejanas nas hectares, e eu sei, e qualquer lei que sabe, projetar um hectare para um sítio com queijarias tem que se projetar de 10 a 15 vezes mais população do que existe. Isto simplificando, se lá morarem 1000 pessoas, temos que projetar um hectare para 15 ou para 20 mil pessoas, quase para uma cidade como Elvas. Porquê? Porque os soros dos queijos são muito agressivos, são difíceis de tratar, e portanto é preciso, hoje em dia, também lá estamos no século XXI, tratar bem as águas residuais e que consigam transformar o soro e tudo o que sai das queijarias com água limpa e com água que possa ir para um ribeiro correr livremente. E, portanto, não me preocupa nada a qualidade do queijo, acho que o queijo deve ser promovido, acho que, aqui tenho a vantagem de ver de fora, acho que o queijo nunca atingiu um patamar sequer igual a 10% do que atinge o vinho, a nível de projeção de Borba. O Borba Rótulo de Cortiça é conhecido no país todo. Está em todos os restaurantes do país como um vinho até premium. O queijo não é bem assim. O queijo já há muito mais concorrência. No distrito de Porto Alegre há aqui muitas queijarias. Elvas também tem. Queijo há por todo lado. Agora, o queijo é muito bom, mas não tem tido uma promoção nem uma atenção equiparada à do vinho. Eu sei que são mercados que, se calhar, o queijo mexe com muito menos gente e muito menos dinheiro, muito menos do que o vinho, mas dar uma atenção mais a um produto endógeno seria importante, porque começavam a relacionar o vinho com o queijo e que até são coisas que gastronomicamente ligam muito bem. Quem é que ainda não comeu um pãozinho com queijo com vinho de Borba? Quer dizer, são pequenos prazeres da vida que até são baratos, mas que de facto as coisas ligam bem. E portanto o vinho e o queijo devia ser aqui o ex-libris de Borba. Portanto, o CDS entende que esta feira deverá continuar em Rio de Moinhos. O que é que acha acerca da Feira do Queijo? Fica em Rio de Moinhos, em Borba? Com certeza que há de ser em Rio de Moinhos, não é? Então se o produto é de lá, que arranjem uma festa para Borba. Arranjem, já vi aqui torneios da Malha, há tanta festa que fazem para aí, portanto, durante todo o ano. Mas não tirem às freguesias o pouco que lhes deram, quer dizer. Então se o queijo é de lá, se os queijeiros são de lá, se as queijarias estão lá, por carga de águas é que vem para Borba festejar o queijo de outra freguesia. Quer dizer, isto é tirar, é começar a tirar, isto é fazer um bocadinho em micro aquilo que se faz em macro no país, que é os grandes centros a atraírem pessoas para lá e tudo o que é oferta cultural para lá, esvaziando o interior. Se nós no interior ainda esvaziamos as freguesias, qualquer dia não temos freguesias. E depois Borba passa, que é orgulhosamente uma cidade, passa à vila e acabará em aldeia se isto continuar assim. Continuando a falar das freguesias rurais do concelho, quais são as principais ideias e principais medidas que o CDS-PP tem para desenvolver estas freguesias do concelho de Borba? Olha, as freguesias rurais têm várias questões. Têm umas boas, que normalmente são bairristas. São pessoas que sentem muito mais a sua freguesia do que até o seu concelho. E isto não falo só por Borba. Trabalhei com muitos candidatos a juntas. Ganhámos uma junta em Elvas pelo CDS há 4 anos. E, de facto, ninguém diz em Barbacena que é de Elvas. Não, eu sou de Barbacena.
ou de Vila Fernando, e portanto aqui é igual, há muito bairrismo. E tem que haver uma certa teimosia das pessoas para permanecerem nas freguesias, porque elas vão sendo esvaziadas. E esse caso do queijo é um dos bons exemplos. Quer dizer, as câmaras, em vez de apostarem em reforçar a oferta, até a nível de habitação, por exemplo, um casal de meia idade, que ainda não estão reformados, mas que também ainda são novos para serem reformados, mas velhos para procurar um trabalho novo, que se queiram fixar e queiram paz. Também têm paz em Borba, mas então no Rio de Moinhos ou noutra freguesia tem uma paz que não existe em lado nenhum. Agora, se Borba não tem condições de net, eu agora vi, por acaso, que eu fui ver os concursos públicos, está para aí uma ligação qualquer de fibra óptica, não sei o quê. Mas isso, todos os concursos são lançados em ano de eleições, eu não acredito neles. É só quando vi lá isso feito é que acredito. Mas é preciso dar condições e, sobretudo, não tirar a identidade das freguesias. Ou seja, mantê-las tal como estão. O que for de renovação de casas, manter a traça original, a linha original. Trazer casais novos. A experiência que eu tenho é que as pessoas nessas aldeias são muito bem recebidas, são mais até que nos centros urbanos, em que há sempre uma desconfiança da pessoa que vem de fora e tal. Nas freguesias mais pequeninas, as pessoas de fora são bem recebidas, porque vêm cá sangue novo. Até muitas vezes há aldeias aí que não têm uma criança há não sei quantos anos, e vem um casal novo com uma criança e passa a ser ali a coqueluche da aldeia, e portanto isso é muito importante, essas situações, e sobretudo a Câmara olhar para as freguesias como anéis que não se devem perder. E os anéis são aquilo que vai entre os dedos, e portanto é manter os anéis para não terem que ir os dedos. A perda de população deu-se sobretudo nas freguesias e não no Conselho de Borba. Portanto, está a haver aqui uma atração das pessoas para a sede de Conselho, esvaziando as freguesias. Isso, no geral, traduz-se numa perda de 15%. Mas se nós virmos, a perda das freguesias, da matriz, etc., não é tão acentuado como aquele que se deu nas freguesias. Porque as pessoas vão morrendo, infelizmente é a lei da vida, e não há uma repovoação, não há uma renovação das pessoas que colmatem aqueles que por força da lei da vida, desaparecem. E, portanto, mantendo este caminho e não havendo atração. Nós vamos às notícias, vamos ao Google, vemos aldeias em Itália a pagarem às pessoas para ir para lá. Eu não digo que chegue a esse ponto, mas pagam. Desde que a pessoa compre casa e garanta a casa 5 anos e que pague 15 mil euros mínimo de obras, etc., tem casa, não paga impostos. Quer dizer, tem que haver muita imaginação para nós mantermos as aldeias. O que não pode haver é uma inércia, é que não fazer nada. Não fazer nada. Eu, se fosse Presidente da Câmara de Borba, ficava um dia inteiro no Google, perguntar como é que se faz nos outros sítios. Porque isto está tudo estudado, ninguém inventa nada. Agora, pode-se pagar para manter, pode-se, por exemplo, tendo uma zona industrial como deve ser, ou até uma zona industrial, porque não, pequenas zonas industriais, também nas freguesias, dar incentivo a quem se fixe por mais de 5 anos e crie, por exemplo, mais de 5 postos de trabalho de não pagar impostos nem taxas municipais. Há muita maneira, é preciso que haja vontade. E aqui o que eu vejo, e muitas vezes há uma certa vantagem em ver de fora, é que se trabalha 4 anos, ao fim e ao cabo trabalha-se na prática 6 meses antes, fica tudo no limbo, 6 meses antes as estradas são arranjadas, as ervas são cortadas, os muros são pintados e, portanto, nós temos 6 meses a trabalhar para 4 anos, sendo que o objetivo principal é ser reeleito. E um político, como deve ser, não pensa apenas na reeleição, mas pensa no que é que será a sua terra daqui a 20 anos. E isso eu vou bater para que seja falado nos órgãos quando o CDS for eleito, seja a Câmara, seja a Assembleia Municipal. Há muitas medidas a pôr em prática, nomeadamente a questão do apoio à fixação. Porque se Borba está a perder gente, as freguesias rurais estão a perder muito mais. E por cada freguesia que se apaga, é uma identidade, é um histórico, é um saber que desaparece, porque se começamos a matar as queijarias, por exemplo, já não vão ser os netos nem os filhos a saber fazer isso, já estão ligados aos computadores, outros ligados a outra empresa, outros foram para Lisboa estudar e já não voltam. E são artes, porque é uma arte fazer queijo, que se perdem e que se vão perder para sempre, como a extinção do animal, porque o animal, quando desaparece o último, já não procria. E quando desaparecer o último artífice, essa arte desaparece e, portanto, devia ser quase uma lei nacional a proteção das aldeias e das freguesias do interior do país. Relativamente à educação, perguntar-lhe quais é que são as principais medidas que pretende implementar se for eleito. Olha, eu começo sempre por apontar o defeito. E é curioso, e é aqui a minha testemunha, que eu venho para um debate na Rádio Borba, onde supostamente já ouvi no Facebook, eu não percebo nada de Borba, eu não trago um apontamento. Não tenho aqui um papel apontado com cábula nenhuma. Mas há uma coisa que eu acho que sei. Das 5 escolas que havia há 10 anos, só há 2. E, portanto, a nível de educação, lá está, e eu falo sempre naquilo que para mim é o calcanhar daquilo principal, que é a falta de juventude. Nós temos de dar condições aos casais jovens, não só de morar, mas de viver com qualidade. E se nós tivermos cada vez menos escolas, as escolas vão fechando. Uma delas, uma freguesia rural, manteve-se.
Mas foram 3 escolas em 5 que fecharam. Isto quer dizer que há aqui uma sangria de jovens e de casais jovens e de crianças, porque o que justifica a manutenção das escolas é o número mínimo de alunos. Agora, educação, apostar sobretudo no ensino profissional, porque é aquilo que nós podemos aqui dar. Era fácil de me vir aqui dizer que nós devemos ter aqui um politécnico. Borba não tem dimensão para ter um politécnico. Mas Borba tem dimensão, por exemplo, até pode sair deste concelho e ir para o concelho vizinho, que é de outro distrito, mas é vizinho, e temos na Escola Agrária de Elvas o curso de Enologia. Porque não termos aqui em Borba o polo de Enologia da Escola Agrária de Elvas? Por que não? O diretor da Escola Agrária de Elvas é o José Manuel Rato Nunes, é do CDS, é da Assembleia Municipal de Elvas, meu amigo há anos. Eu seria o primeiro a interceder junto dele para que se fizesse aqui um polo de um politécnico. E isso para Borba, e temos ali o Cevalor totalmente desaproveitado. Foi a minha primeira ligação familiar a Borba, foi o meu tio que, quando abriu o Cevalor, veio para aqui trabalhar como diretor do Cevalor. Infelizmente, hoje em dia fechou. Mas temos aí muita coisa desaproveitada, mas essa seria a principal. Se falhar, obviamente que de enologia acho que aqui perto é o que temos, em Évora não há, mas haveria alguma maneira de conseguir trazer para aqui um polo da Faculdade da Universidade de Évora, que não é politécnica, a Universidade tem muito mais gente, muito mais pessoas, mas por uma questão de proximidade geográfica, porque não fazer aqui, porque a distância de Elvas a Borba é nula, eles pegam-se, e o curso de enologia em Elvas tem muita procura. E, portanto, aqui temos condições e saberes de pessoas e de adegas que não temos em Elvas e, portanto, seria uma belíssima aposta. Relativamente aos estudantes universitários, alguma medida em específico queira partilhar connosco? Há uma coisa que eu acho que é básica, que é os melhores alunos, e eu tenho a honra e o prazer de ter comigo, talvez aquele que foi o melhor aluno do Concelho de Borba nos últimos anos. O Mamed formou-se em Engenharia Aeroespacial. As pessoas acham muitas vezes que Medicina é o curso com média maior, não é? A Engenharia Aeroespacial, e sobretudo em Inglaterra, onde ele tirou o curso, é muito mais complicado. Trabalho aos 24 anos com mercados financeiros altamente complexos. Eu não conhecia bem o Mamed, confesso, conhecia o Mamed das redes sociais e de algum encontro do partido. Fiquei abismado com o que aquele rapaz aos 24 anos faz. É extraordinário. A nível de estudos, a nível do foco dele. Mamed, vamos para a Borba fazer campanha. Tiago, eu estou em ligação com os Estados Unidos às 2 da manhã, porque o horário lá é diferente, preciso fazer aqui um... Bem, aquele rapaz tem um ritmo de vida, uma organização que me faz lembrar uma pessoa com o dobro da idade, porque tem uma responsabilidade e um saber que eu não invejo, porque eu gosto de sempre ser melhores que eu. Acho que nós não devemos invejar aqueles que são melhores, devemos tentar ser como eles, mesmo que eles sejam mais novos que nós. E, portanto, o que eu acho é que para aparecerem mais Mamedes, a Câmara deve forçar e implementar um programa de bolsas aos melhores alunos, para que possam ir para fora, não tendo que pagar, porque um aluno que sai daqui para ir para Lisboa custa aos pais as propinas, custa a alimentação e custa, sobretudo, para quem vai para Lisboa, um balúrdio por às vezes por um quarto, 250 a 300 euros por mês. E, portanto, isso foi feito em Elvas, foi feito com muita pressão minha na Assembleia Municipal e depois na variação, e hoje temos um programa de bolsas que permite aos alunos realmente carenciados serem apoiados com um valor mensal para poderem estudar para fora. Porque, com muitos Mamedes nesta terra, vos garanto que a terra seria mais pujante. Passemos então para outra área, a saúde. Quais são então as principais propostas e medidas do CDS para esta área? Olha, assim, o que me vem à cabeça é que o apoio móvel tenha também médicos, porque só tem enfermeiros. E, portanto, acho que devia ter médicos também em permanência. Pode-me dizer assim, mas eles não querem vir para aqui. Não querem, de facto, não querem. Mas lá está. Eu tive quase a ir para os Açores. Quase, trabalhar. Tive quase e ponderei e informei-me quanto é que ia ganhar se fosse para os Açores e qual era o benefício fiscal que eu tinha, e de facto era muito grande. As razões familiares levaram-me a não ir. Mas eu pensei nisso seriamente. E, portanto, se houver aqui um incentivo a ter 1 ou 2 casas que a Câmara pague e que dê aos médicos, não pague em casa, tenham um reforço de vencimento, que já está previsto na lei, aliás, do médico que venha para o interior, já tem um reforço de vencimento, é possível ter. Eu não estou de acordo, deve haver quase um hospital ou um centro de saúde em cada freguesia, como ouvi para aí dizer. Temos que reforçar aqui o posto médico e tal. O posto móvel faz esse serviço. É preciso que o posto móvel tem uma grande vantagem, e passa a redundância, é que é móvel. Pode estar de manhã numa aldeia e à tarde noutra. E não tem que ter todas as aldeias com todos os recursos ao mesmo tempo, que ao fim e ao cabo há sempre desperdício de recursos. Os recursos são escassos, nós temos que geri-los da maneira que podemos melhor, e não dizer que queremos um médico e um enfermeiro em cada freguesia. Porque, com o tempo, acaba-se a lista de espera dali e os médicos não ficaram o dia todo a par, porque há pouca gente. O posto móvel acho que foi uma belíssima ideia, acho que devia ser reforçado com os serviços médicos. Esta foi a ideia que eu recolhi junto das pessoas que trabalham comigo aqui na Cantadora em Borba. Falarmos agora de segurança. A autarquia de Borba e o Governo assinaram em janeiro de 2020 o Contrato Local de Segurança,
um documento que visa reduzir as vulnerabilidades sociais e também promover o sentimento de segurança na comunidade. Como é que avalia a segurança no concelho de Borba após a assinatura deste protocolo de cooperação entre as duas entidades que referi? Acha que Borba é uma cidade segura? Primeiro que tudo, casa roubada, trancas à porta. Portanto, deviam ter pensado nisto antes das confusões. Mas em Portugal é assim, nós não agimos, nós reagimos. Invadiram os bombeiros, à cacetada, e então vamos lá resolver isto com um contrato local com um ministro chamado Cabrita, que não acerta uma. Um ministro que eu não confio e, portanto, não sei até que ponto é que isso vai ser, de facto, a 100% implementado. Eles são belíssimos em propaganda, mas eu no ministro Cabrita não confio. Nunca vi uma pessoa tão inapta para um cargo como o ministro Cabrita. Agora, como resolver a questão da etnia cigana? Primeiro, a culpa não é só da etnia cigana. E seria incapaz de dizer isso não o pensando. Ou seja, seria muito fácil para mim vir fazer um discurso aqui colado à extrema-direita, que é culpar os ciganos por tudo. Mas lá chegarei à culpa deles. Agora, a culpa, em primeiro lugar, é do Partido Socialista. Foi numa gestão autárquica socialista, passaram provisoriamente a etnia cigana para contentores. E esse provisoriamente transformou-se em definitivo. A etnia cigana tem muita dificuldade em respeitar, aqui vou às culpas deles, porque em Elvas teve um caso parecido no bairro das Pias, em que se deram casas pré-fabricadas, não são contentores, mas é parecido. Ao lado do contentor nasce uma barraca, uma casa de tijolo. Ao lado do tijolo nasce um corral. E depois criamos ali um gueto e uma sociedade dividida, até porque aqui tem um problema que não existe aqui à volta, que é duas famílias dominantes na parte dos ciganos. Não há uma família que mande, não há aqui o chefe. Há dois chefes e que aquilo, ao que sei, aquilo não corre muito bem entre eles próprios. E depois, as pessoas sendo, digamos, excluídas da sociedade, digamos assim, tendem a fazer pela vida. Portanto, aquilo que se conseguiu com o Partido Socialista foi criar um gueto, esse gueto sedimentou-se, aumentou, hoje se calhar vivem lá o dobro ou o triplo das pessoas que viviam quando aquilo foi feito, porque há construções ali ilegais, há barracas, e o que é que isso significou? Que Borba está com um problema de segurança. E, portanto, nós temos que rever a questão escolar. Portanto, isso é muito importante, porque as crianças são obrigadas a ir à escola. Eu respeito muito todas as culturas. Respeito muito todas as culturas. Menos aquelas que colidem com aquilo que eu acho que é o básico do ser humano. Ou seja, a cultura talibã também é uma cultura. Mas eu não posso concordar com uma cultura que castra completamente as mulheres. Aquilo é cultural. Aquilo é uma leitura enviesada do Corão. Mas daí eu concordar com isso, portanto, passando para aqui, eu não posso concordar que meninas com 14 anos sejam obrigadas a casar com quem não querem. Não posso concordar que meninas, e é sempre meninas isto, sejam tiradas da escola. Não posso concordar que a cultura vigente seja a de um povo que, salvo raríssimas e honrosas exceções, sabe de cor e salteado tudo o que são os seus direitos e não conhece nenhum dever, ou pelo menos finge desconhecê-los. Porque uma sociedade organizada, um cidadão normal sabe que tem para com essa sociedade direitos e deveres. E os direitos, é bom que tudo por os direitos que temos. Direitos laborais, direitos isto, aquilo, outro. Mas temos que saber, temos que pagar impostos, que não podemos assaltar casas, que não podemos vandalizar, que não podemos agredir. Quer dizer, trata-se aqui de civismo e é preciso um trabalho muito aprofundado agora para integrar essas pessoas. Como? Eu ouvi dizer lá no debate que integrando as pessoas nestas casas aqui, isso era o pior erro que havia. Isso foi tentado em Elvas. Eu saí de minha casa por causa disso. Começaram, e eu digo isto sem qualquer tipo de xenofobia. Palavra de honra. Eu não sou racista, nem sou xenófobo. Agora, começaram a pôr pessoas de etnia cigana no centro histórico de Elvas e o que arranjaram foi que as pessoas fugiram de lá. Na rua onde eu morava, havia permanentemente festa na rua. Houve um dia que saía à porta, tinha uma piscina de plástico a tapar a rua. Quando vinha ao carro, tiravam a piscina. Quando passava ao carro, punham a piscina. Eram festas até às 3 da manhã, com palmas, com gritos, com não sei o quê. Por mais que eu pedisse para se calarem, não consegui. Chamava a polícia, neste caso aqui será a GNR, também tinham medo. E, portanto, não é uma forma de integração, porque eles têm uma cultura diferente. Uma cultura diferente. Agora, manter as pessoas em contentores, a questão aqui a resolver era arranjar uma maneira de os manter como comunidade juntos, mas com condições dignas. E com o compromisso, mas aí, sério, e à força se fosse preciso, de não nascer ali nada ilegal a partir do momento em que tivessem as coisas resolvidas. Porque o mal disto não é só o que se dá inicialmente, é tudo o que fazem a posteriori. Porque depois a família, são famílias sempre com muitos filhos, esse bairro já tem uma carga de anos, e nessa carga de anos só em filhos que ali nasceram e netos dos originais, aquilo já duplicou pelo menos. E depois as pessoas têm uma vida insalubre, têm uma vida sem qualidade nenhuma, porque também quem os tirou de onde estavam e os meteu ali, lhes prometeu que era uma coisa provisória, que não foi.
Portanto, as pessoas têm culpa porque não se sabem integrar, a maior parte delas, e porque vivem só daquilo que é os seus direitos e não dos seus deveres. Mas o Partido Socialista não pode ser descartado da responsabilidade que teve em fazer aquilo. Borba, para os parâmetros nacionais, é uma cidade segura. Agora, eu quando aqui vinha, e quando tinha 18, 19 anos, com a Ardandra, com pessoas ali da Terrugem, que sempre tiveram uma ligação maior aqui, e o meu grupo tinha muita gente da Terrugem, Borba, há 20 anos, as pessoas estavam de porta aberta. As pessoas, e nas aldeias não fechavam a porta estava aberta. Não havia medo. Hoje em dia as pessoas trancam-se a 7 chaves, têm medo do estranho, têm medo do desconhecido, desconfiam de tudo. E esse sentimento de insegurança, que muitas vezes pode ser apenas um sentimento e pode não corresponder, de facto, à violência ou à insegurança que existe de facto, mas basta que as pessoas incorporem e interiorizem que isto está perigoso para começarem a cortar nas coisas que eram, digamos, a sua base de liberdade, que é poder sair de casa, deixar a porta aberta que ninguém entra. As portas estavam encostadas, não era? As escancaradas, mas estavam encostadas, ninguém tinha preocupação disso. Hoje em dia as pessoas têm medo. E o medo é que faz depois viver os extremismos e faz viver alguma situação de repulsa para com aqueles que provocam o medo. E aqui toda a gente sabe quem é que provoca esse medo. Falarmos também de outro assunto que marcou este último mandato no Concelho de Borba. A 19 de novembro de 2018, 5 pessoas perderam a vida numa pedreira quando desabou uma parte da estrada municipal 255 que ligava as localidades de Vila Viçosa e de Borba. Dado que se trata de uma estrada real, uma estrada com história e certamente uma estrada que todos os habitantes de Vila Viçosa e de Borba percorriam bastantes vezes, perguntar-lhe se considera que será viável e será possível reabilitar e recuperar esta estrada. Tem, e eu aproveito a questão para enaltecer alguém que não sendo do meu partido e que faleceu recentemente, chamado Jorge Coelho. E porquê é que eu trago aqui o Jorge Coelho à conversa? Porque Jorge Coelho era Ministro das Obras Públicas quando caiu a ponte dentro dos rios. E no próprio dia, sem sequer ter culpas diretas no cartório, pôs o lugar à disposição porque foi o responsável político pela queda da ponte dentro dos rios, onde morreu muita gente. Nós temos aqui um candidato à Câmara que vai a julgamento, já está confirmado pela relação, acusado de homicídio de 5 pessoas. Eu não sei que culpas teve o senhor, honestamente não sei, nem quer saber. Eu que sei é que a culpa, como diz Adriano Moreira do meu partido, e muito bem, não pode morrer solteira. Porque quem vê aquelas fotos aéreas, e eu vi-as depois de passar ali dezenas de vezes na minha vida, porque nós quando vamos na estrada só vemos as sebes, ninguém via o que era aquilo parece uma estrada de sem mundo, e estas pessoas que são de Borba, que dizem que conhecem Borba de fio a pavio, e que eu é que sou de fora, todos eles, a culpa não é só da Câmara, é também da oposição, ninguém levantou a questão do perigo que aquela estrada representava. E, portanto, vamos lá ver, houve aqui uma insistência, Borba teve nas bocas do mundo pelo pior motivo, morreu gente. Já ouvi dizer até, mas não era ninguém de Borba. Poças, uma vida é uma vida. Seja de Borba, seja de Vila Viçosa, seja de Ronches, é uma vida. Quer dizer, não morreu ninguém de Borba, morreram 5 pessoas e o Presidente de Câmara foi indiciado, entrou na relação e vai mesmo a julgamento pela morte das 5 pessoas. Agora, ideias para aquela estrada. Nunca pensar sequer que tem que ser a Câmara a fazer a obra. Nunca. A Câmara não pode endividar as próximas gerações a reconstruir uma estrada que vai custar milhões de euros. O Estado que acude a Pedrógão, o Estado que acude a Tufões, o Estado que acude a vagas de calor, tem que acudir a uma estrada que liga 2 concelhos e que é importantíssima para o turismo e para a parte económica, porque por ali passava muito mármore para sair daqui e os caminhos para chegar cá. E, portanto, é importante recuperar aquilo com fundos do Estado, com o fundo de emergência que o Estado tem para acudir. O que se passou ali foi uma catástrofe. A culpa, o Tribunal a decidirá e lá chegaremos. Agora, a estrada caiu. O que eu peço também que se lembrem é que o dia que recuperarem a estrada, seja com passadiços, seja com estrada, tenham o mínimo da dignidade de fazer ali um memorial às 5 pessoas que ficaram ali enterradas e mortas. Estamos a falar de uma estrada que ligava as localidades de Vila Viçosa e de Borba, uma estrada real, uma estrada com história. Acha que também por parte dos borbenses e dos calipulenses existe também esta vontade de que esta estrada seja recuperada? Acha que é importante para estas 2 populações? Acho, porque a cicatriz tem que ter algum incentivo para sarar. Uma cicatriz tem que ser cuidada, tem que ser desinfetada, até sarar. Pode nunca desaparecer a cicatriz. Mas a ferida, que se transforma depois em cicatriz, tem que ter algum curativo. E o curativo é esquecer rapidamente a queda daquela estrada, construindo ali alguma coisa. Uma estrada, uma réplica, é uma solução, passadiços, pontes, como for mais barato e como for mais bonito e como for mais útil às populações. Agora, a melhor maneira de esquecer ou de tentar esquecer um drama é não manter o local do drama exatamente como está desde que caiu.
Portanto, o que é urgente é passar uma esponja no assunto, recordar os que morreram, indemnizá-los, como o Estado irá fazer um memorial às pessoas que lá trabalhavam e que ali morreram porque ali estavam a trabalhar, encontrar os culpados e puni-los, ilibar quem está inocente e passar à frente, porque o tempo tudo cura. Todos nós já perdemos o pai, a mãe, um irmão, um tio, um primo. Enfim, custa, nunca passa, mas sara. E é preciso sarar a ferida. E a maneira de sarar a ferida é arranjar a estrada rapidamente. A questão é que é muito complicado para um presidente que está acusado por 5 homicídios ir levantar a população para fazer uma manifestação para... eu vou passar para essa expressão. Quando foi o Alqueva que teve parado anos a anos, apareceu uma inscrição que se tornou muito conhecida, que era "façam-me porra". Estava escrito lá, "façam-me porra", que é um termo que é usado muito aqui no Alentejo, e que não tem... Porra é assim que se diz. E assim está aqui a estrada. O governo que olhe para aqui, que recupere aquilo. Que façam aquilo, porra. Adaptando aqui o que foi dito sobre o Alqueva, porque se aquilo não é esquecimento, o que é? Não se tiram escombros, não está tudo tal e qual, a estrada fechada, as alternativas muito mais longe, uma estrada real, empedrada, linda, que é irrepetível, nunca mais vai poder ser assim, e portanto, se há esquecimento do Estado, e por isso é que nós dizemos, quando a questão é no interior, ou quando acontece alguma coisa de inesperado no interior, onde mora pouca gente. Porque, na verdade, Évora elege 3 ou 4 deputados. Na verdade, Borba colabora com 1 ou 2% da votação do deputado de Évora. A verdade é que o Alentejo vale 9 ou 10 deputados no contexto dos 300 e tal, do Parlamento. E, portanto, enquanto nós não invertemos o ciclo da população e não valermos votos, que é isso que os políticos contam, não nos vão ligar nenhuma. Se isto fosse em Lisboa, já tinham 3 estradas, 4 pontes, 5 memoriais e 7 inaugurações. Aqui está na mesma. Se for eleito no próximo dia 26 de setembro, qual é que seria a primeira medida que gostaria de implementar no Conselho de Borba? Eu não vou ser Presidente da Câmara de Borba, tenho a certeza absoluta. Eu sou candidato quanto muito a vereador e já ficava muito contente se chegássemos à Assembleia Municipal. Eu fiz uma lista com 3 dias. Em 3 dias montámos uma lista. Muitas das pessoas não são de cá. Para preencher lugares que por lei são obrigatórios de preencher, mas que não fazem falta nenhuma. Tipo, para que é que eu preciso de um sexto à Câmara ou de um sétimo? Se a Câmara é de 5, eu que vinha para aqui este tipo de fora, chegava aqui e metia os 5 vereadores, depois precisava de ir buscar o sexto e o sétimo para uma eventual substituição. Não. Mas tivemos de preencher os lugares a caminho do Tribunal de Vila Viçosa. Eu que quero ser um vereador da oposição como fui em Elvas. Uma oposição aguerrida, sistemática, sem dar descanso ao poder, porque volto a dizer aquilo que disse no início. Uma oposição aguerrida e que não dá descanso faz o poder não dormir. E quando o poder não dorme, trabalha melhor. Tenho dezenas de exemplos em Elvas, de propostas que eu fiz, que foram aprovadas, porque não havia hipóteses de recusar, e que estão hoje implementadas no Conselho de Elvas. A mais importante é o cartão da idade de ouro, um cartão que apoia os medicamentos e uma série de coisas aos idosos. E porquê? Porque fui uma oposição que nunca dormiu. E uma oposição que nunca dorme, não deixa dormir quem governa. E é isso que eu ambiciono. Começar de baixo. Sou, obviamente, candidato a vereador, não sou candidato a Presidente de Câmara, porque não sou maluco, nem sou, quer dizer, e não comecei na política ontem. Ninguém em 3 dias chega aqui, com 2 dias de campanha de rua, porque eu estou a organizar as 100 e tal campanhas que o CDS tem sozinhos no país todo. Eu estou a organizá-las sozinho, portanto o meu dia é agarrado ao telefone e ao computador, sem tempo para vir para a rua, portanto é impossível pensar em ganhar a Câmara. Agora, o que eu gostaria muito é que chegássemos à Câmara, mas já ficaria hiper contente se chegássemos à Assembleia Municipal. E daí é o nosso foco, é uma MED, é daqui e pode ser o princípio de haver aqui um núcleo interessante do CDS. Agora, reformulando então a pergunta por si, então se for vereador, o que é que vai propor na Câmara para que a Câmara faça? Sim, eu já as disse quase todas aqui durante a entrevista. Ou seja, o diagnóstico está feito. Fixação de juventude, apoio às associações, atração, não fixar apenas a juventude de agora, que aqui está, mas atrair jovens para aqui e pessoas de meia idade que possam daqui fazer teletrabalho, dando-lhe condições para isso, o apoio ao investimento através de isenção de taxas e licenças, no caso de criarem 5 postos de trabalho ou mais na zona industrial, não pagarem, se possível não pagarem sequer o terreno, porque eu não percebi, e é engraçado, porque eu questionei o Presidente de Câmara e ele não sabia. O Presidente de Câmara não sabe quantas casas devolutas há. Ora, eu até disse assim, bem, eu vinha preocupado aqui de não saber alguma resposta. Já estou à vontade, estou a falar depois do Presidente de Câmara, que me diz que não sabe uma coisa básica, quer dizer, que não sabe se há terrenos na zona industrial e cometeu uma contradição, que depois ali o tempo também era distribuído de forma assim, bom, igual para todos, mas não dá para dizer tudo. Quer dizer, o mesmo Presidente de Câmara que diz que não há terrenos, que são dos privados, depois diz que por conta do novo hotel vai passar as coisas
para a zona industrial. Então o que é que vai fazer? Comprar terrenos a privados? Esta pergunta faltou fazer e as pessoas devem fazer isso. Então o Presidente da Câmara diz, não, os terrenos são privados, porque as pessoas compraram, estão a fazer especulação imobiliária e, portanto, não vendem nem deixam fazer. Nem fazem, nem vendem, nem deixam fazer. Mas, afinal, para passar os serviços da Câmara, já há lotes livres. Ora, esses lotes livres, se calhar, eram muito mais bem empregues a trazer empresas do que fazer uma coisa que já existia. E eu gostava muito de falar do novo hotel. Eu venho de Elvas, que é um fenómeno raro de aldrabice eleitoral, pré-eleitoral. Aldrabice mesmo, não tem outro nome, aldrabice. Eu, desde que comecei na política, prometeram para Elvas uma cimenteira, uma cervejeira, o IKEA, a Kilson, um call center da PT, o investimento em Vila Fernando de 15 mil milhões de euros, isto sempre à altura de campanha. Sempre. E depois passa aos votos, ganham os mesmos e os investidores desaparecem. Eu disse isso ao Presidente da Câmara. Eu não acredito em coisas feitas na altura da pré-campanha. Até porque ninguém falou nisso no debate. E eu aproveito agora essa segunda oportunidade. Vamos lá ver, nós estamos a vender por 200 mil euros uma coisa que vale 1 milhão ou mais, com a promessa de criação de postos de trabalho. Então, mas quem é que vai investir num hotel? O que é que a pessoa pensa nisto? Que é colado a um lagar que faz barulho 24 horas por dia? Expliquem-me lá como é que um lagar colado a um hotel vai ser viável. Ou acaba com o hotel ou acaba com o lagar. E, portanto, ninguém conseguiu explicar como é que alguém vai fazer 50 e tal bungalows, mais um hotel de luxo, 150 postos de trabalho. A Câmara, de facto, é que se eles criassem mesmo isso, eu até quase que ofereci o hotel. Agora, o que nós vemos por esse país fora é que o que é que pode acontecer? Agora compram uma coisa que vale 1 milhão por 200 mil. Fica no património da empresa que vai promover o hotel. Daqui a amanhã começam a reclamar. Pá, isto aqui com o lagar é tão barulho que não se pode. Pá, isto não dá. Pá, nós assim não podemos fazer já aqui o hotel, temos que fazer só os bungalows. Depois dizem, pá, isto agora vem a crise, pá, isto agora eram 55 bungalows, vamos fazer só 20. Bem, conclusão, no fim disto, aquela empresa pode ficar com um edifício que vale 1 milhão de euros por 200 mil, mesmo não fazendo o que cumpriu, porque não há cláusulas de reversão. Foi-me dado o contrato em pleno debate e vende-se um património de 1 milhão de euros em 3 folhas A4, só escritas num dos lados, portanto, uma folha e meia. Assim vendeu a Câmara aos privados. Eu sou para a iniciativa privada, Deus queira que venham para aqui 150 postos de trabalho, vai haver aqui um fenómeno, se isso acontecer, que nós vamos dar falta da tal formação, da tal formação que faz falta, formação profissional. Não digo que não falte cursos de licenciaturas, etc. Borba não vai conseguir ter pessoas para trabalhar em hotelaria porque não há formação para isso. Isto que vai haver aqui é um incremento de pessoas de fora, dos concelhos vizinhos, a virem para aqui. Porque pessoas daqui empregadas, se forem 10 a 15%, será muito. Porque não há aqui, nem houve, quem fez formação fora e tem formação na área, safa-se, não é? Mas um hotel, sobretudo, penso que seja de 4 estrelas, tem umas exigências que não se compactuam com amadorismos e, portanto, eles vão procurar profissionais para estar ali. E não vão encontrar esses profissionais em Borba. Pelo menos a maior parte deles. Eu, de facto, apercebi-me no debate que a questão do hotel não iria acabar bem. Mas acabar bem em termos de ter o apoio de todas as forças políticas. Agora, houve uma coisa que eu saí de lá convicto. Vamos ver. Incluindo as inerências dos presentes de junta, o MUB tem 10 eleitos na Assembleia Municipal. Toda a oposição junta tem 9. Portanto, nós vermos aqui uma decisão relacionada com o hotel ser recusada em Assembleia Municipal, quer dizer que o próprio MUB não se entendeu em relação a isto. Eu não sei se abstiveram, se foram à casa de banho, se esconderam debaixo das cadeiras, o que é que aconteceu. Agora, a verdade é que alguém que tem maioria absoluta, isto é tão grave como o Partido Socialista ter maioria absoluta através das coligações que fez no Parlamento e não conseguir aprovar o Orçamento de Estado. Então, quer dizer, quando nós temos maioria absoluta em coligação ou sozinhos, mas neste caso até sozinhos, não precisam de ninguém. Portanto, não tiveram um único voto, nem da CDU, nem do PSD, nem do PS, e ainda conseguiram que parte dos deles não aprovassem aquilo. Portanto, isto diz muito da união que vai em torno do MUB e da falta de solidariedade, digamos assim, ou pelo menos da falta de respeito por uma decisão da autarquia de elementos do próprio grupo político. Portanto, as pessoas devem pensar, então nós demos uma maioria absoluta ao MUB para governar com plenos poderes. E fazem-nos isto. Então as pessoas, se calhar, têm que pensar que devem, se calhar, desta vez, redistribuir melhor os votos, no sentido em que não haja maiorias absolutas e que permita haver uma política permanente de compromisso, caso a caso, para resolver estes assuntos. Eu sempre achei e sempre direi, as maiorias absolutas são perniciosas, são más para um concelho, porque dão o poder todo. Ora, quando uma pessoa tem o poder todo e mesmo assim consegue perder na Assembleia Municipal, quer dizer que é um fraco líder.
E um fraco líder faz sempre fraca gente. Mais ou menos assim o ditado. Um forte líder faz as pessoas fortes e um líder fraco faz as pessoas fracas. E, portanto, começa a perceber aqui, através desta decisão da Assembleia Municipal, o porquê da apatia do povo borbense, porque, de facto, um fraco líder faz fracas as fortes gentes. Assim é que é o ditado que agora me vem à cabeça. Tiago, perguntar-lhe também relativamente aos resultados das eleições, caso vença sem maioria, estará disposto a fazer coligação com outro partido? Coligação não, mas estarei disposto a não dar descanso. Agora, há uma coisa que eu nunca farei, porque nunca o fiz. Nunca votarei contra a minha consciência. Se vier uma boa proposta da Câmara, e se eu vir que é boa para os borbenses, e que é boa para o Conselho ou para alguma aldeia, eu votarei a favor. Nunca consegui votar contra a minha consciência e já tive problemas com o meu partido exatamente por isso. Porque quando eu acho que uma coisa é boa, estou-me borrifando para essa expressão, para a sua origem. Agora o que eu espero é, sendo eu vereador, que façam o mesmo comigo. Quando as propostas vierem da oposição e forem boas, também as aprovem. Porque nestas coisas, amor com amor se paga. Agora, o que eu posso prometer é que, ponto 1, não governarei, obviamente, com o MUB nem com o Partido Socialista, que são, convenhamos, os únicos que podem ganhar a Câmara. Os outros estão melhores que eu porque são daqui e têm mais exposição mediática aqui. Mas o PSD não pode nunca ganhar a Câmara de Borba. A CDU muito menos. E o CDS também não. Ou seja, há aqui 2 candidaturas que podem ganhar a Câmara e 3 que lutam para chegar à vereação e à Assembleia Municipal. E basicamente é isto. É claro que é politicamente correto dizer não, eu candidato-me a Presidente de Câmara. Não, eu não me candidato a Presidente de Câmara. Era impossível, era um case study para os próximos 100 anos, o maluco que se atirou para a Borba a 3 dias do fecho do Tribunal e que ganhou a Câmara. Portanto, isto não existe. Não existe. Portanto, eu aspiro a ser vereador e serei um vereador responsável, mas exigente. Porque isso, tenho experiência nisso. E ainda hoje me respeitam muito em Elvas, porque acabadas as reuniões de Câmara e Assembleias, fora uma exceção ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6, ou 7, mas na maior parte das vezes saía-se de lá e as pessoas eram civilizadas umas com as outras, até porque toda a gente se conhece, não é? Agora, não esperem de mim contemplações para com o poder, se algum dia tiver nos órgãos do município de Borba. Tiago, estamos já na fase final desta entrevista e deixo-lhe uns minutos, caso entenda, para falar diretamente para os borbenses e apelar ao voto no CDS Partido Popular no próximo dia 26 de setembro. O apelo ao voto é claro e está sempre implícito numa entrevista política, quer dizer, nós possamos ou não apelar ao voto, é óbvio que quando estamos a dar uma entrevista política estamos a dizer ou a querer dizer que somos melhores que os outros ou que temos melhores alternativas que os outros. Agora, o que eu quero que pensem é o seguinte, Borba teve sempre na mão de 2 partidos, CDU e Partido Socialista, porque o MUB é um bocadinho o que se passa em Elvas. O MUB é uma dissidência do Partido Socialista e, portanto, o Presidente de Câmara era socialista e o socialismo não desaparece das pessoas, as pessoas têm uma ideologia. O que há é um uso da figura das candidaturas independentes para vinganças e coisas parecidas entre pessoas do mesmo partido que fazem uma lista independente, mas que de independente não tem absolutamente nada. E, portanto, o que eu peço é o seguinte, é que deem força à direita. Eu não tenho vergonha, nem nunca tive de dizer que sou de direita. E Borba merece ter, ou na Câmara ou na Assembleia Municipal, uma voz de direita. Porque é assim que se começa. Isto para nós é um começo. Disse muito bem, em 47 anos é a segunda vez que concorremos a Borba. Portanto, isto por si já é um feito. Para mim, o ter completado o processo do tribunal, tive cá 3 vezes a alterar coisas e moradas e isto e aquilo e o outro, já por si é uma vitória. Agora, tudo o que vier é por acréscimo. E, portanto, as pessoas têm alternativas do centro para a esquerda com fartura. Quem for de centro-esquerda, vote num desses, escolha. Agora, quem for de direita ou centro-direita, só tem um voto. E é isso que eu quero apelar. Sobretudo, e gostaria muito, e já faria uma grande festa, se o Mamed, que é uma pessoa que eu passei a admirar muito, com as qualidades que tem, pusesse um bocadinho da sua qualidade ao serviço de Borba. E ele faria seguramente um trabalho que valeria por 3 ou 4. E é desta forma que terminamos esta primeira edição do Especial Autárquicas 2021 na Rádio Borba. Recordar que hoje tivemos connosco Tiago Abreu, candidato do CDS Partido Popular à Câmara Municipal de Borba nestas eleições que se aproximam. Recordamos que Tiago Abreu é natural de Elvas, tem 47 anos de idade, é empresário e esteve hoje aos microfones da Rádio Borba para se apresentar e dar também a conhecer o programa eleitoral do CDS Partido Popular. Agradecer mais uma vez, Tiago, a sua presença neste nosso espaço e termino dizendo-lhe que amanhã vamos ter connosco Paulo Ferreira, candidato do Partido Social Democrata à Câmara Municipal de Borba nas próximas eleições autárquicas. Este programa, que foi emitido na Rádio Borba em 93.8 FM,
Pode também ser acompanhado no canal YouTube da Rádio Borba. Especial Autárquicas 2021. Na Rádio Borba.